começar aí. Tem que se ajeitar, né? Pra poder. Deixa eu ver. Tá ao vivo já, tem 14 segundos. 14 segundos ao vivo? E ninguém me avisa esse negócio, não? Eu aqui me preparando, pô. Ó, live. Boa noite, meu povo! Eita, que prazer grande estar aqui com vocês, viu? Me chamaram tanto, mas me chamaram tanto que eu terminei vindo, rapaz. Esse povo é danado, viu? Muito boa noite. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, muito, porque o curso está vendendo muito de português, tá? Nós estamos, assim, com muitos alunos entrando em contato, com mensagens carinhosas, adoráveis, que eu tento responder o mais rápido possível, mas é muita mensagenzinha também, vocês me perdoem quando eu não consigo responder absolutamente todas com rapidez, mas assim, ufa, a gente está muito contente, tá? E assim, houve uma solicitação, porque nós estamos aí com o problema de português resolvido, porque geramos um curso bom, um curso prático, um curso que está sendo bastante movimentado, com o programa inteiro de língua portuguesa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem umas dificuldades aí com a galera em redação, tá? Então, houve uma necessidade, tá certo? Desse encontro, dessa live, para a gente falar um pouquinho de redação, a gente que está com o concurso aí da aeronáutica batendo na porta, e a gente tem que entrar aí nesse negócio, tá? Então, a galera de odonto, que vai fazer, a gente tem uma prova de português na prova do concurso também, tem que jogar duro, tem que estudar, tem que aprender a falar direito, tem que colocar na prática tudo isso, não é? E aí a gente está nesse movimento, nessa vibe. Quantas lives forem necessárias, a gente vem fazer para vocês, tá? Vai acolher todo mundo, as solicitações, os pedidos, né? Vamos fazer de tudo para acolher vocês e resolver todos os problemas. O problema é o quê? Redação? Então vamos trabalhar com as questões de redação. Agora, amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa, viu? A gente aprende a escrever escrevendo. O povo quer aprender a fazer redação fazendo yoga. Não vai rolar, não, meu irmão. Redação é um negócio de você ter o que escrever, mas a gente vai falar muito disso, tá? A gente hoje vai bater um papo cabeça sobre essa questão, a gente vai se divertir um pouquinho com esse trabalho que é fazer redação, mas antes de qualquer coisa, eu vou voltar a uma questão que é mais importante ainda. A prova de conhecimento geral vai ter português. Está estudando português, né? Olha aí, ó. A gente já está com a carita aqui, cheguei. Que bom, tá? Seja bem-vinda. Aliás, sejam muito bem-vindos, tá certo? Eu acho que a gente tem que voar mesmo. Já que o concurso é da aeronáutica, ó, vamos, ó, voar. Mas a redação não está sendo um problema só para a aeronáutica. Português não tem sido um problema só para a aeronáutica. A gente tem vivenciado uma coisa muito grande, que é o problema que a gente está tendo com interpretação de texto, tá? Por isso a redação tem sido também prejudicada. A gente está também numa sociedade que tem ouvido muita coisa que não acrescenta nada. Imagine o que a gente tem visto aí. Vamos pensar numa coisa que tem sido vista pelo Brasil todo e que acrescenta muito pouco, né? Vamos lá. MC Loma, com 81 milhões de seres humanos que visualizaram. Pô, é legal a construção, né? Uma musiquinha animada e tal, mas o tempo que a gente leva assistindo aquele negocinho ali não vai para lugar nenhum, né? Priscilinha, tá bom? Um abraço também. Vamos entrando devagarinho aqui, a gente está convidando essa galera e a grande chamada de hoje é vamos voar com a aeronáutica, tá? Mesmo a gente aí trabalhando com a questão de odonto, nós vamos voar, vamos pegar uma carona nesse voo e vamos entrar nessa prova para valer, tá? Então, em matéria de redação,
Eu acho que a gente vai ter umas coisas para conversar hoje, bem legais. Vamos bater um papo, vamos marcar outras. Olá, Ariane, um beijo, querida. Vamos marcar outros encontros, sim. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ao longo da aulinha que a gente vai fazer hoje, podem perguntar, tá? Podem mandar para a gente seus recadinhos. A gente está aqui super à disposição de vocês. Estou muito feliz com essa possibilidade da gente conversar sobre redação. Está pintando aí uma possibilidade também de a gente fazer um curso que seja um curso mais longo, de redação, com aulas online também. Eu acho que é um problema, não é um problema de concurso, é um problema que a gente vive em várias dimensões, em várias áreas, não é? E que é possível resolver, tá? Redação é uma disciplina que pode ser aprendida, sim, é possível aprender a escrever, sim, a gente está aqui para ajudar vocês, como ajudamos em português, tá? Quando a gente começou com o curso de português, foi uma coisa assim bem legal. Vamos fazer um curso online de português com aulas mais curtas, que esclareçam para o nosso aluno tudo direitinho. Vamos, de repente, pipocou, pum, 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 pum. Daqui a pouco o curso de português estava aí, lá, aqui, agora é pergunta vindo de tudo que é concurso, e a gente sabe que português é uma disciplina que é um divisor de águas, tá, gente? Então, a gente que está priorizando português tem que priorizar também redação. Então, assim, vamos começar a falar um pouquinho de redação, né? Vamos lá, até para a gente ter tempo de responder se vocês forem apresentando perguntas, tá bom? Repare bem. Primeiro que redação não é inspiração. Isso é muito importante, tá? Eu não escrevo quando eu estou inspirado. Inspiração é coisa de poeta. Você é poeta? Ah, eu até sou, viu, Paulinha? Até quando eu saio, quando eu me sinto apaixonado, eu escrevo lá uns versinhos de tudo ao meu amor, serei atento, né? Tô querendo fazer. Esse povo não tem o que fazer, fica fazendo palhaçada aqui, viu, gente? Vocês não estão vendo, mas esse povo da Sanai é meio palhaço mesmo, tá? Então, assim, eu sou poeta, poeta precisa realmente de inspiração. Mas você não é poeta quando você senta para escrever uma redação. Dissertação argumentativa não precisa de inspiração. Dissertação argumentativa, meus amores, precisa de técnica, conhecimento sobre o tema e vontade. Vontade é fundamental. Vamos chegando devagarinho, vamos ouvindo isso, que é muito importante, tá certo? Redação argumentativa não precisa de inspiração. Quem precisa de inspiração é quem está apaixonado para fazer um poema para o ser amado. Oh, meu amor, sem você eu não vivo. Você é a luz que ilumina o meu caminho. Lindo, lindo. Para o concurso não serve para nada isso aí. Tá certo? Então, se a gente quer fazer uma redação dissertativa argumentativa, a gente precisa de argumentos. Onde é que eu acho argumento? Será que vocês podem me falar de onde eu tiro argumentos que sustentem as minhas opiniões? Eu tiro de 3 lugares. Eu tiro da minha vivência, da minha experiência de vida. Eu tiro das minhas leituras de mundo. E eu tiro principalmente da junção da minha vivência com as minhas leituras de mundo, através do conhecimento que eu acumulei. Conhecimento sistemático, conhecimento empírico, conhecimento acadêmico que vocês têm. Porque, salvo engano, eu estou conversando com pessoas que não estão brincando de fazer concurso, que estudam, que se dedicam, que se aprofundam em seus temas, que pensam a vida pelo ponto de vista crítico, que se perguntam que país é esse, que mundo é esse em que a gente está vivendo, como assim tanta violência, como assim tanto desrespeito, como assim tanta hipocrisia, tanta intolerância. Esses são os temas da contemporaneidade. Temas que nós temos que refletir, independente na prova. Temas que vão estar construindo o nosso tema de prova mesmo, os assuntos do cotidiano, tá? Vamos sim, eu queria dar
um beijo na Carita e dizer para ela que a gente vai fazer uma live, sim, Carita, sobre correspondências oficiais. Estou lhe prometendo. E quando eu prometo, eu cumpro, viu? Normalmente, viu, Carita? Mas eu estou prometendo, sim. Semana que vem, a gente vai fazer uma live sobre correspondências oficiais, sim, tá? Estou lhe prometendo. Mas voltando, porque correspondência oficial já é uma outra correspondência, é outro tipo de redação, tá? Eu queria que vocês voltassem um pouco no que eu estou falando aqui. Argumentar significa, se você tiver com uma canetinha, eu queria que você fizesse uma anotação para lembrar disto. Argumentar significa defender um ponto de vista dentro de um tema. Valeu, minha linda. Carita tá aqui me fazendo declarações de amor, tá vendo? Só porque eu disse que eu vou fazer uma live sobre correspondência oficial. Imagine você, hein? Já tá amei, cheio de coração para mim, que beleza. Obrigada, nega. Então, assim, o tema da redação vai ser algo que está aí no nosso cotidiano. Qual é o convite que eu faço a vocês? Qual? Assumam a sua posição de ser crítico no mundo em que você está. Criticamente, o que você entende desse problema? Criticamente, qual é a sua posição? O que você defende? E defenda argumentando. Não é para você simplesmente dizer, mas dizer por quê. Como? De que forma? Quais são os caminhos? É muito importante que a gente aprenda a fazer uma coisa entendendo a coisa. Não é só fazer por fazer. Então, ponto 1. O tema do meu texto vai ser retirado da atualidade. O que está acontecendo na atualidade? Que pode ter a ver com a relação, por exemplo, de saúde, ou com a área de saúde. Ora, gente, tantas coisas. Quantas coisas estão acontecendo, das quais a gente pode falar? A crise na saúde. O preconceito em relação às pessoas é uma doença social. Por exemplo, você sabe qual é o conceito de saúde segundo a OMS? Claro que você sabe. A OMS diz que saúde é bem-estar físico, que é biológico, psicológico e social. Antigamente, para a OMS, saúde significava ausência de doença física. Febre é ausência de saúde. Uma gripe é ausência de saúde. As epidemias, as endemias, hoje. A ausência de saúde também é preconceito, é doença social. Então, a gente precisa se preocupar com ele, porque é uma doença. A gente precisa se preocupar com a intolerância, porque é uma doença. Aliás, gente, quantas pessoas não morrem por causa da intolerância? Que doença terrível é essa? O que a gente tem como uma possibilidade, pensando também a questão da saúde, o descaso, o desvio de verbas da saúde. Enquanto nós temos pessoas doentes nos corredores dos hospitais, a corrupção deita e rola, isso tem a ver com saúde? Tem a ver com saúde. O que está acontecendo aí fora na atualidade que pode se transformar em tema, além de as crises da saúde, o envelhecimento da população? O Brasil está preparado para uma população envelhecida? O Brasil está preparado para uma aposentadoria aos 65 anos? A coerência nessa ideia de que nós vamos empregar idosos. Qual é a ideia que se faz de um idoso no sentido de produtividade, num país em que se vê o idoso como oneração, onerosidade, doença, não é? E de repente a gente tem esses idosos como tema. O que você vai escrever? Eu quero que você pense, porque eu posso lhe dar estrutura. O que eu vou fazer daqui a pouco, te explicar como estruturar um texto, e não é difícil, eu te garanto. Mas eu quero que você me diga qual é o conteúdo que você está trazendo. É muito. Você tem experiência de vida, você tem formação acadêmica, você tem conteúdo, você tem massa cinzenta, o seu pastel não é sem recheio. O seu pastel tem recheio, e se alguém te disser que não tem, é mentira.
Você tem recheio? Sim. É que nós vivemos numa sociedade, galera, em que se puxa o outro muito mais para baixo do que se impulsiona para cima. Isso é uma crise. Segundo Aristóteles, nós somos seres por natureza sociais. Só que a contemporaneidade, o medo, a depressão, a solidão, olha outros temas possíveis, estão afastando as pessoas da sua condição de sociedade. As pessoas, ao invés de estarem vivendo a sua condição de sociais para encontrarem a felicidade, estão se enclausurando e estão encontrando as outras, muito mais aqui, ó. Ó um tema bom. O novo processo de adoecimento da sociedade já está sendo estudado. É isso aqui, ó. Não o celular que você estuda para assistir a uma aula, ou para fazer uma live, para assistir ao vivo uma live. Live é ao vivo, né? Que absurdo eu dizer uma live é ao vivo. Pelo amor de Deus, professor de português. Um pleonasmo. Uma desculpa para falar de pleonasmo. Mas olha aqui um tema interessante. A sociedade está adoecendo através desse rapaz aqui. As nossas relações hoje são mais virtuais. Eu não toco você. Eu não pego em você. Eu não atinjo você. Como eu queria estar te tocando, mas não posso. Nossas relações estão virtualizadas. Em que a virtualidade pode aparecer? Aula que tem que trabalhar em cima da necessidade, ok? Da necessidade de conhecer o assunto a fundo. A Priscilinha Borges, um beijo, Pri, está aqui perguntando, tem algum site que você indica para fazer leitura de textos? Priscilinha, eu gosto muito de acessar todos os dias um site que é fantástico, não só para notícias, como para discussões de temas atuais. É o site da BBC Brasil. Se você acessar, Pri, a BBC Brasil todo dia, você não vai ter só um site de notícias. Você vai ter um site de artigos de opinião, de artigos filosóficos, que é o que a gente precisa ter como base de sustentação argumentativa. A argumentação não é só dizer, na minha opinião, o Brasil é um país que está longe de alcançar a igualdade nos direitos humanos. Eu tenho que dizer, por que não? Eu não sei se vocês já ouviram um filósofo, que na verdade é um sociólogo brasileiro chamado Florestan Fernandes. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o brasileiro não desenvolveu consciência de coletividade. Eu acho que essa é uma questão filosófica muito interessante que justifica o fato de nós sermos muito egocêntricos, intolerantes e não nos preocuparmos com o problema do outro. Porque o nosso problema já é grande demais. Então, observe bem, site, respondendo a Pri de uma forma mais direta. BBC Brasil, muito documentário, muita coisa boa, muita questão que envolve filosofia, aspectos filosóficos, porque eu preciso disso para minha redação ter miolo. Essa coisa que está aqui na sua cabeça. Você cheio de ideias, porque você é uma pessoa inteligente, capaz e com experiência. Você precisa transferir para o papel. Você precisa colocar isso no papel. Quais são as características mais importantes de uma dissertação? Clareza, coerência, concisão e correção. De onde vem clareza, coesão, concisão e correção? Primeiro, do entendimento do tema. O tema é, por exemplo, o preconceito racial como elemento limitador do crescimento de boa parte da população brasileira. Olha que tema lindo. Olha que tema maravilhoso. O preconceito racial, a discriminação racial como elemento limitador do crescimento de uma parte significativa da população brasileira. Porque tem uma coisa que caracteriza a população brasileira: a mestiçagem. Com exceção de alguns estados, de alguns lugares no Brasil, de algumas cidades, nós somos uma sociedade misturada.
Porque nós nascemos de uma mistura. Então, se o seu tema é preconceito, a introdução pode ser muito bem construída com uma contextualização histórica. O tema é preconceito racial. O início pode ser, num país como o Brasil, alicerçado na miscigenação. É inaceitável, é inconcebível a existência do preconceito. Aí a gente vem para a segunda ideia da introdução. Ocorre, entretanto, que tal lógica não funciona nas relações entre as pessoas no Brasil, haja vista que atitudes preconceituosas são muito comuns. Ponto. Nesse sentido, cabe uma reflexão e a busca de saídas, de soluções ou de caminhos para que se possa diminuir essa distância entre as pessoas, entre os cidadãos brasileiros. Pronto, uma introdução está feita. A gente precisa trabalhar com a conexão de ideias. Então, conhecimento sobre o tema, fundamental. Daqui a pouco eu vou falar sobre um tema que eu pedi, inclusive, para liberarem para vocês, para que a gente fale um pouco do tipo de tema de prova, mas principalmente que, independente do tema, se você tem conhecimento, e você tem conhecimento. Se você tem, além do conhecimento, a técnica, a estruturação da dissertação, introdução, aspecto a ser desenvolvido ligado à introdução 1, aspecto 2 a ser desenvolvido ligado à introdução e à conclusão. A conclusão, uma boa forma de você concluir, é trazendo o que é possível fazer diante do problema que você desenvolveu. Se o tema é preconceito, meu amigo, não tem outro lugar senão a escola, para fomentar nas crianças o entendimento de que, independente da casta, independente da raça, independente da origem, todos são humanos e, portanto, todos merecem ser respeitados nas suas individualidades. Isso é o básico de qualquer educação, de qualquer país que privilegie direitos humanos, independente da cor da sua pele, do seu berço, se você nasceu milionário ou se você é uma pessoa carente. Você é ser humano e merece respeito por conta disso e não da sua conta bancária ou do carro que seu pai comprou. Então, quando a gente chega à conclusão de um texto e você desenvolver um problema social, é importante a gente seguir a orientação de um grande filósofo, que é visto mais como matemático do que filósofo. E ele diz o seguinte: educar a criança para que não seja necessário castigar os homens. Ou então a gente pode seguir um outro mestre, chamado Paulo Freire, e ele diz que aprender a mudar de comportamento. Isso tudo cabe no seu texto. Se você está indicando na conclusão do seu texto que o melhor caminho está na escola e na formação de crianças, você vai usar um desses elementos. O Machado de Assis, que é um grande literato, diz o seguinte: o menino é pai do homem. Investir na formação da criança é transformar adultos, porque menino hoje, amanhã criança. Investir em formação, em capacidade crítica, é transformar o futuro. E nós temos uma dificuldade com isso, porque a gente é meio ligado ao fato social de Emile Durkheim. Ele diz que, no fato social defendido por ele, se uma criança cresce em determinada estrutura, ela tende a reproduzir essa estrutura. Se a criança nasce numa sociedade preconceituosa, ela tende a desenvolver o preconceito. Então, conhecimento do tema, conhecimento de uma abordagem mais filosófica, argumentos firmes, fortes, contundentes, que dialoguem com outras áreas de conhecimento. Isso é muito importante, porque um texto é mais do que você. Ele tem a sua opinião, mas essa sua opinião precisa ser alicerçada, baseada em argumentos que compactuem com sua tese. Se eu vou defender que o preconceito é resultado de uma cultura e que só será modificada a partir do momento em que a educação entrar em campo, eu preciso argumentar para isso.
Eu preciso mostrar que as pessoas não podem achar que em 2018, século XXI, elas podem agir como se estivessem no século XIX, na época em que se vivia a escravidão no Brasil. Passou. A abolição foi feita no papel, ela precisa ser feita de fato. Se o tema trouxer para você, por exemplo, essa questão tão interessante que a gente vê sendo discutida em tudo que é canto, todo dia, lixo. Lixo é uma questão de saúde pública. Lixo é uma questão de educação. Lixo é uma questão que deve ser revisitada. E não é só com os 3 R's de reduzir, reutilizar e reciclar. É R também de reeducar, rever, remodelar, reconstruir. E reeducar é muito importante. Por que eu produzo tanto lixo? Porque eu consumo mais do que preciso. Lixo é excedente. Eduque o ser humano e ele vai precisar de menos e ele vai produzir menos lixo, ou então ele vai perceber que se, segundo Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não existe a palavra lixo. Lixo é algo que a gente diz, vou jogar fora, mas que pode ser um elemento em transformação. Eu não posso dizer que haja lixo se Lavoisier diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como é que eu faço isso, professora? Eu tenho que ter uma estrutura e pensar nessa estrutura. Apresento o tema. Ponto 1, introdução. Apresento o tema. Apresento a minha tese. Tese, o que significa? Falando de uma forma mais direta. Tese é o que será desenvolvido no texto. Muito aluno tem dificuldade de construir uma tese. Por exemplo, no tema do lixo, eu posso construir a seguinte tese. Enquanto a sociedade for imediatista e consumista, ela estará sempre adquirindo mais do que precisa e, portanto, produzindo lixo. Percebe-se, então, que resolver o problema do lixo é reformular a cultura capitalista e de consumo de todo brasileiro. E desenvolver que, quanto mais lixo se produz, mais risco o planeta corre. Só que você precisa também de dados. O mundo todo se reúne para procurar soluções para questões como lixo, meio ambiente, que agora é ambiente, ninguém quer mais escrever meio ambiente, a nomenclatura deve ser ambiente, não meio ambiente, tá? O ambiente está aí. Lixo significa contaminação de rios e lençóis freáticos. É uma questão de saúde, porque a água é vida. Se a água é vida e o lixo contamina a água, ele está contaminando a vida. Tudo bem? Dá para entender isso? Eu vou ver que o lixo contamina o mar. Vira e mexe, nós temos campanhas no Brasil. Então, quando a gente tem... a Lígia está falando sobre a questão da tendenciosidade do que é informativa, mas é o seguinte, Lígia, deixa eu explicar uma coisa. Não tem tendenciosidade, não. É porque, pelo edital, deixa eu te explicar uma coisa. Pelo edital, e não é aula de português, não, é redação mesmo, tá, linda? Pelo edital, você tem... Eu vou ler os dados do edital para você entender por que eu estou começando com essa questão de argumentação, tá? Não tem tendenciosidade, não, tá bom? Se passei essa ideia, desculpe. O tema é um tema atual, então por isso eu estou trazendo a questão do idoso, a questão do lixo, tá? A questão da discriminação, que são temas atuais. Então, são temas, Lígia, que envolvem problemas. Não vai ter um tema que não envolva problema. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar o último tema, um dos últimos temas de concurso que nós tivemos, tá? Aí vem, qual é a proposta? A proposta tem a verificação do conhecimento que o aluno tem. Então, você tem que demonstrar conhecimento. Segundo, tem que demonstrar capacidade de expressão em relação à língua portuguesa. Então, você tem que se posicionar. É por isso que eu estou trabalhando tanto com argumentação e demonstrando essas questões, tá certo? Então, não, a preocupação não é essa, não. E quando eu digo assim, você tem que fazer uma introdução com visão geral, ok?
a visão geral é exatamente a sua posição, porque a principal dificuldade que o aluno tem na hora de produzir uma redação, gente, é do que é a opinião. E a opinião, Lígia, é algo tendencioso. Todos vocês vão ter tendências. Observe bem, tome cuidado quando você for fazer a prova, Lígia. Pelo motivo simples, o seu texto é dissertativo argumentativo, então você vai ter que assumir uma posição, sim, linda. Você vai ter, eu só estou dando exemplos. Isso não é o exemplo do que Paula pensa, isso é o exemplo do que você pode desenvolver. Então, eu só estou tentando te mostrar que isso não é uma questão de tendência. Isso é uma questão que a redação vai te exigir. Então, na introdução, você tem que colocar a sua posição. Ok? Só isso, sua posição, que eu vou defender. Um beijo pra galera, tá certo? Tá vindo muita mensagem legal, tá certo? Mas assim, a gente tá... Obrigada, meu amor. Sheila, um beijo. Não dá pra ler de todo mundo, porque tá tendo um fluxo, tá certo? Mas assim, é só porque eu quero deixar claro que a dificuldade que a gente tem em redação, e para você ter ideia, a gente está conversando, e a gente já tem uma live de quase 32 minutos, porque a redação é uma coisa atrás da outra, e a maior dificuldade que você tem é de arrumar seu texto. Isso se chama coesão. Então, só para fechar essa ideia de o que é o texto dissertativo argumentativo e essa verificação de conhecimento, o conhecimento vem, gente, envolvido com sua opinião. Não tem como fazer dissertação informativa. A aula não é para ser informativa mesmo, não. É informativo quanto à estrutura, mas eu tenho que explicar a vocês o que significa fazer uma dissertação argumentativa. Dentro de um tema, você vai ter que abraçar a tese. Então, vamos lá, vamos organizar, tá certo? Primeiro passo dentro de um tema é eu definir qual é a opinião que eu vou defender. Se eu fizer um texto em que não haja opinião, eu estou fugindo à tipologia, isso é zero. Existem formas de você tirar zero. Uma forma, fuga ao tema. Ponto. Segundo ponto, dentro do texto eu tenho que fazer em prosa, parágrafos. Quantas partes a minha redação tem? 4. 4 partes. Introdução, eu apresento minha tese e já direciono meus argumentos. Isso acontece por isso e por isso. Eu vou desenvolver D1, segunda parte, introdução, eu me coloco e já dimensiono os argumentos. Se, por exemplo, o tema for a necessidade que o Brasil tem de se preparar para atender aos idosos, já que a expectativa de vida do brasileiro está crescendo, eu vou dizer que o Brasil ainda não está preparado, por isso e por isso. O D1, eu desenvolvo a primeira ideia, que seria a primeira motivação para o Brasil não estar preparado para atender os idosos. E a segunda ideia da introdução vai ser o D2, a cultura do brasileiro que envelheceu é um problema, por exemplo. Introdução ligado a D1, ligado a D2. E a conclusão seria você se posicionar sobre as possíveis soluções para essa questão. Ligar a introdução ao D1, ao D2, a conclusão se chama coesão textual. Um ponto importante, não construa nenhum desenvolvimento com um período só. Use pontos de continuação. Você pode me dizer o que determina um ponto? O que determina o ponto é o fechamento de uma ideia. Fechei a ideia, põe o ponto. O homem é um ser racional. Fechou a ideia, ponto. Tenho que trazer um elemento de coesão. O que é um elemento de coesão? Um elemento que ligue uma ideia a outra. Isso quer dizer que ele tem, naturalmente, a capacidade de pensar nas suas ações. Então, coesão significa conexão de ideias. Você tem 2 tipos de coesão. A coesão entre os parágrafos, todos os parágrafos têm que estar conectados. E a coesão entre as ideias dentro do parágrafo, que é feita com conectivos, conjunções, pronomes, mas também você pode usar elementos de temporalidade, como advérbios. São coisas que vocês precisam unir para criarem a coesão do texto. Eu trouxe aqui um tema, tá certo? Que eu pedi para que fosse colocado para vocês. E esse tema foi o desafio diante de mudanças na saúde e previdência no enfrentamento do envelhecimento populacional.
Olha só. O desafio, então ele já traz um problema aí. Porque quando ele diz o desafio, ele está colocando que as mudanças na saúde e a previdência trazem uma questão de desafio no envelhecimento populacional. Essa questão é de argumentação e de posicionamento. Você precisa se posicionar. Agora, olha que interessante. Ele traz três textos de apoio. O primeiro texto dizendo que o tempo não para, colocando que o Brasil está envelhecendo e que uma pesquisa recente mostra o despreparo das empresas para lidarem com profissionais mais maduros. Renovar sistematicamente os quadros é um princípio de gestão importante para as empresas. No próprio tema, no próprio texto de apoio, ele está dizendo, olha, o Brasil está envelhecendo e as empresas não estão preparadas para isso. As empresas estão preferindo mão de obra jovem a mão de obra experiente. Isso não é tendencioso, não, gente. Isso é o que o texto de apoio está dizendo. Depois, no texto 2, diz, o Brasil está envelhecendo e em 2025 seremos o 6º país em população idosa no mundo. A razão disso é a fase de transição populacional em que o Brasil se encontra. Pergunte a uma pessoa de 30 anos, quantos filhos teve sua avó? Quantos filhos teve sua mãe? Quantos filhos você vai ter? Aí sabe o que vai acontecer? Você vai perceber que as gerações de agora vão ter muito menos filhos. Então, se os idosos estão vivendo menos e as pessoas estão tendo menos filhos, a população vai envelhecer. Aí vem o artigo 3º, que é o Código do Idoso. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Quando você vê isso, você tem que perguntar o seguinte: as pessoas, mesmo lendo o Código do Idoso, sabem lidar com o idoso, respeitam o idoso? São essas perguntas que terminam direcionando o seu texto. Agora, vou voltar a uma questão importante. O que mais a gente tem é a dificuldade do aluno de concurso, porque ele tem muito tempo que não faz esse tipo de redação. Ele levou o tempo da faculdade, ele já está no mercado de trabalho ou estudando para concurso, então tem no mínimo aí uns 6 a 7 anos que ele não faz essa dissertação. Então ele tem um problema de organizar o texto dele. O texto dele vai ter introdução, D1, D2 e conclusão. D1 e D2 estão ligadas à introdução. O primeiro desenvolvimento e o segundo desenvolvimento têm de estar ligados à introdução. Então, na introdução, defina o que você vai desenvolver e já defina os 2 aspectos que você vai trabalhar no D1 e no D2. O que significa mudar de parágrafo? Mudar de parágrafo significa mudar o enfoque dentro do mesmo tema. Se no D1 eu falo do aspecto cultural, no D2 eu posso falar do aspecto social. Se no D1 eu trabalho as causas, no D2 eu vou trabalhar as consequências ou os efeitos, ok? Se eu trabalho como era antes no D1, no D2 eu vou trabalhar como é hoje. Evolução histórica. Mudar de parágrafo significa você mudar de enfoque. Eu gosto muito de falar enfoque porque fica mais fácil vocês entenderem. Na introdução, ideia geral, com digamos assim, o encaminhamento do que vai ser falado no D1 e no D2. No D1, eu volto à introdução. Outra coisa, ligue o D1 ao D2. Vale muito a pena você conectar assim, em primeiro lugar, para começar o D1, e no D2 vai começar com em segundo lugar, ou primeiramente e posteriormente, para poder você dar uma ideia de como o seu texto está caminhando, como se fosse uma escola de samba desfilando. Isso é a evolução da escola de samba. Como ela se coloca, tá bom? Eu queria mandar um beijo para o pessoal. Sheila, eu vou trabalhar isso, eu vou marcar outras lives com vocês, tá? Questão das concordâncias, aí é português dentro da redação. A gente tem aqui Mariana e Vanessa solicitando aqui, tá?
Eu quero mandar um beijo para todas vocês, tá? Dizer que assim é muito legal fazer as lives e que a gente vai fazer mais lives, mas é muito importante que a gente também vá se apropriando das lives para começar a escrever mesmo, né? Pensar assim, pô, eu vou fazer o concurso de aeronáutica, o concurso é daqui a 2, 3 meses. O que é que eu tenho feito com redação? Escrever uma redação, ver alguém para corrigir o texto, não é? Por quê? Porque essa noção teórica que eu tento dar para vocês, a gente vai fazer outras lives, eu estou prometendo a vocês, e com coisas específicas, por exemplo, a próxima live que a gente vai fazer sobre redação vai ser sobre introdução. Como introduzir um texto. Não adianta eu chegar aqui e querer em 40 minutos te dar tudo sobre redação. Hoje uma visão é geral, por isso que eu comecei de forma mais ampla. O conjunto do texto, introdução, D1, D2 e conclusão. A partir de que tamanho o texto é corrigido? 15 linhas, mas você vai escrever 30, ainda vai querer escrever 40. 30 é o número máximo. E para escrever 30, eu preciso dessa ideia organizacional na minha cabeça. Introdução, D1, D2 e conclusão. Sendo que a conclusão, como o tema normalmente é um problema, seria o que você, como cidadão do mundo, pensa ser necessário para resolver o problema. Tá? Então, se você coloca, por exemplo, eu dei, talvez, até seja essa questão, vamos lá, Sheila... volte mais vezes, voltarei, eu tô falando para vocês, tá certo? Eu acho que a gente tem pouco tempo para fazer muita coisa, e aí às vezes a gente quer fazer um monte de coisa, tá certo? Mas não é isso, tá certo? A gente tá dando uma visão geral, e visão geral é sempre uma visão que tem muita coisa mesmo, gente. Nós vamos marcar uma live, eu já tô avisando vocês para falar de introdução. Depois a gente marca uma outra live e fala sobre desenvolvimento. E depois a gente vai para a conclusão, né? Então, como é que a gente está em muito tempo sem fazer redação? É verdade. Por isso mesmo que tem que ser esse beabá que eu estou dando para vocês. Isso é um beabá, tá certo? Porque eu estou dizendo, introdução, D1, D2, conclusão. Tem que estar tudo conectado. E tem que estar tudo conectado. A conclusão, ela tem que buscar soluções para os problemas que eu coloquei na introdução. Porque às vezes a gente faz uma redação e cada parte parece que está solta em relação à outra. E não pode estar solta. As partes têm que convergir. As partes têm que estar para o mesmo lugar. É uma canalização para a mesma ideia. É o que você abraça e o que você vai desenvolver para que isso seja comprovado. E não é fácil. Não é fácil, tá certo? Mas eu digo uma coisa assim, sem nenhum medo. Redação é uma disciplina que divide águas. Quando um concurso tem redação, é ela quem define junto com o português. Então, a gente tem que realmente ter argumento. Então, eu vou deixar uma dica para você até a próxima live. Leiam, vejam tudo que está acontecendo, tudo que é discutido, tá? As coisas que mais estão fazendo parte do nosso cotidiano, porque os concursos estão muito atualizados. E se seu concurso é na área de saúde, veja os temas atrelados à saúde. Por isso que eu comecei falando do conceito de saúde da OMS. Quando eu falo que a OMS diz que saúde é bem-estar físico, biológico, psicológico e social, a gente tem que buscar o conceito de doença a partir da ausência de saúde biológica, da saúde psicológica, porque hoje uma das grandes doenças é depressão, é estresse, e social. Por isso que eu falei de preconceito para vocês. Leiam, vejam esse pedido, né, que a Priscila fez. Visitem lá o site da BBC Brasil, tem muita coisa interessante. Mas, obviamente, que site é o que não falta, tá? Então, eu vou me despedir de vocês, porque eu acho que lives longas terminam ao se estenderem, ou andando em círculos, ou trazendo muita coisa que terminam confundindo mais do que esclarecendo, mas prometo que na próxima semana nós faremos uma nova live falando especificamente da introdução. Nós vamos pegar 2 temas
E aí eu vou montar um material para vocês e nós vamos teorizar sobre introdução. E posteriormente sobre desenvolvimento e conclusão, tá? Por quê? Porque se a gente ficar andando em círculos ou trazendo coisas novas, eu posso mais confundir vocês do que esclarecer, tá? Mas assim, nesse primeiro momento, eu acho que as perguntas terminam sendo poucas, porque a gente não sabe exatamente nem o que quer perguntar. Mas a partir da segunda live que nós vamos fazer, vocês já vão ter uma ideia da redação, nós já vamos ter uma construção na cabeça de vocês para vocês perguntarem. Então, hoje, por exemplo, eu vi que as perguntas foram perguntas muito genéricas, tipo, como é que eu acesso qual site? Como é que a gente pesquisa melhor? Como é que a gente faz uma construção de texto num todo? Então, são perguntas genéricas. A partir da próxima live, eu acho que já vai existir pergunta mais direta. Paula, eu tenho dificuldade, por exemplo, em estruturar um período. Eu tenho dificuldades com elementos de coesão textual. Quais são os elementos para determinadas ideias? E aí a gente vai trabalhar exatamente com esses aspectos. Então, a nossa próxima live, semana que vem, logo no início da semana, eu vou marcar e vocês vão ficar sabendo pela própria Saná, a gente vai trabalhar introdução e aproveita para trazer os elementos de coesão textual. Tá bom? Então, um beijo, obrigada. Obrigada aí pela galerinha. Um beijo para a Nicole, um beijo para a Lucimara, para a Sheila, para a Amanda. Nossa, é muita gente, né? Vamos lá. Evelyn, Mariana, Vanessa, Maria. Eita, meu Deus, é gente demais fazendo concurso da... né? Mas assim... vamos continuar, viu, Pri? Obrigada pelo carinho. Vamos continuar fazendo. Essa foi a primeira de muitas outras, mas a gente vai... Hoje foi realmente um encontro de apresentação e boas-vindas, para dizer assim, nós vamos fazer outras, vamos pensar, inclusive, num curso online, mas como um curso online é uma coisa que é cuidadosa, não vai ser para agora, não vai estar, amanhã tem um curso... de redação virtual, e não vai estar. A gente vai pensar tudo bonitinho, até para dividir o programa, que é diferente de português, quantas aulas, quantos encontros, mas vamos fazer uma próxima live, todo mundo já está sabendo. Introdução e elementos de coesão. E depois, nossa boa amiga pediu aí uma de correspondência oficial. Estou prometendo que a gente vai fazer uma live de correspondência oficial, tá bom? Um beijo, olha a minha xará, Paulinha aí, tá bom? Um beijo para todo mundo, até mais, até a próxima.